Existem mortos que descansam. Existem mortos que voltam. E existe um tipo de morto que nem a própria morte aceita. Hoje, eu vou te contar a história do corpo seco. Uma das lendas mais perturbadoras do folclore brasileiro. Uma história que não fala de fantasmas, mas fala de castigo. Dizem que o corpo seco surge em estradas de terra, perto de matas fechadas, longe de qualquer sinal de cidade. Sempre à noite. Quem vê o corpo seco raramente entende o que está olhando, porque ele parece um homem, mas se move como algo que já deveria estar enterrado há muito tempo. Essa história não nasceu para divertir, ela nasceu para alertar. Antes de virar lenda, o corpo seco foi um homem comum, violento, cruel e sem remorso. Ele batia nos próprios pais, humilhava os mais velhos e zombava de tudo o que era sagrado. Ele quebrou todos os laços possíveis, familiares, sociais e espirituais. Quando morreu, ninguém chorou. E quando tentaram enterrá-lo, a terra o recusou. O solo se abriu e o corpo foi empurrado para fora. Essa versão da lenda foi registrada por Monteiro Lobato, que descreveu o corpo seco como um castigo pior que o inferno. Um homem tão cruel, que foi rejeitado por Deus, pelo diabo e até pela própria terra brasileira. Sem sepultura, o corpo começou a mudar. A carne secou, a pele colou nos ossos e os olhos afundaram. Mas ele não apodreceu, porque o corpo seco não é um morto comum. Ele é algo preso entre estados. Sem céu, sem inferno, sem descanso. Condenado a vagar por trilhas antigas, estradas abandonadas, lugares onde ninguém deveria estar. Às vezes parado, às vezes apenas observando. Quem afirma ter visto o corpo seco descreve sempre a mesma sensação: um frio repentino, uma pressão no peito e a certeza de que algo está errado. Ele não aparece para qualquer pessoa. A tradição diz que ele surge diante de pessoas violentas, filhos que maltratam os pais, ou indivíduos sem empatia. Muitas vezes ele não toca, não ataca, apenas observa. Mas esse olhar é suficiente. Há relatos de pessoas que enlouqueceram, outras que adoeceram sem explicação, como se a presença do corpo seco secasse algo invisível. A humanidade? O folclorista Luiz da Câmara Cascudo, um dos maiores estudiosos do folclore brasileiro, descreveu o corpo seco como um exemplo extremo de punição moral no imaginário popular. Para Cascudo, essa lenda não fala de mortos. Ela fala de comportamento, de medo social, do limite entre o humano e aquilo que deixa de merecer lugar no mundo. O corpo seco representa a rejeição total pela família, pela sociedade, pela própria terra. A punição não é o inferno, é continuar existindo, sem pertencer a lugar nenhum. Então, se um dia você estiver numa estrada vazia e vir uma figura magra, imóvel, observando no escuro, não se aproxime, não provoque, porque o corpo seco não aparece para os inocentes. Ele aparece para aqueles que já começaram a secar por dentro. O corpo seco não é apenas um monstro do folclore brasileiro. Ele é uma resposta social,
uma forma que comunidades antigas encontraram para dar sentido ao que não podia ser perdoado. Em diferentes regiões do Brasil, especialmente no Sudeste e no interior rural, o corpo seco surge sempre associado a um mesmo tipo de indivíduo. Alguém que quebrou os pactos mais básicos da convivência humana. Filhos que abandonaram os pais. Homens violentos. Pessoas que exploraram os outros sem remorso. Gente que viveu apenas para si. A antropologia mostra que toda sociedade cria figuras simbólicas para delimitar limites morais. O corpo seco nasce exatamente desse lugar. Ele não é punido por um crime específico. Ele é punido por ser moralmente irrecuperável. Diferente do inferno cristão, onde há julgamento após a morte, o corpo seco sofre uma condenação mais antiga e mais cruel. Nem a terra o aceita, nem o céu o recebe, nem o inferno o reclama. Seu corpo não apodrece porque até a decomposição se recusa a participar daquele fim. Socialmente, essa lenda funcionava como um aviso, não para crianças apenas, mas para adultos. Ela dizia que existir em comunidade exige reciprocidade. Que viver sem empatia tem consequências que vão além da morte. O corpo seco não assombra vilas por acaso. Ele aparece em estradas, encruzilhadas, matas e trilhas, lugares de passagem, lugares entre um destino e outro. Isso é simbólico. Ele representa alguém que perdeu o direito de pertencer. Não pertence ao mundo dos vivos, nem ao dos mortos. Na lógica cultural do Brasil rural, isso é pior que morrer. A função social da lenda também era pedagógica. Em comunidades onde a lei formal era distante, o medo simbólico ajudava a manter comportamentos mínimos de convivência. Cuidar dos pais. Respeitar os mais velhos. Não abusar do poder físico ou social. O corpo seco é a personificação da vergonha coletiva. Ele carrega no próprio corpo aquilo que a sociedade rejeita. Do ponto de vista antropológico, ele se aproxima de outras figuras universais. O pária, o amaldiçoado, o morto que não descansa. Mas o diferencial brasileiro está na ênfase moral. O corpo seco não é um erro da natureza, ele é um erro humano. E por isso ele continua relevante. Mesmo hoje a lenda ecoa, porque fala de algo que ainda existe. Pessoas que vivem apenas para explorar. Que consomem relações. Que deixam rastros de destruição emocional. O corpo seco é o medo de morrer sem deixar saudade. De ser lembrado não com dor, mas com alívio. No fundo, essa lenda não pergunta se monstros existem. Ela pergunta que tipo de pessoa alguém escolhe ser. Hoje o mundo não cria mais corpos secos pela exceção. Ele os fabrica em escala. A moralidade não apodrece devagar. Ela cai em queda livre. Todos os dias um pouco mais fundo. A vida perdeu valor porque virou número. Virou estatística. Virou moeda. Virou dano colateral aceitável. A dignidade se tornou fraqueza. A empatia virou atraso. E a ganância passou a ser chamada de virtude. Vivemos em um tempo onde fazer o mal não exige crueldade. Basta indiferença. A elite que governa esse mundo são demônios modernos. Não porque queimam almas, mas porque não sentem nada ao destruí-las. Enquanto isso, pessoas comuns aprendem a repetir o mesmo comportamento. Exploram, descartam. O corpo seco não morreu no folclore. Ele apenas mudou de forma. Hoje, ele anda de terno, assina contratos, aperta botões e dorme tranquilo. O paralelo é inevitável. Assim como na lenda, nem a terra aceita quem vive apenas para si. O mundo atual não está criando monstros sobrenaturais. Está criando pessoas secas por dentro, ainda respirando,
mas já rejeitadas por tudo que é humano. Talvez o corpo seco nunca tenha sido uma ameaça externa. Talvez ele sempre tenha sido um aviso.